Foi feito um estudo correlacionando a timidez patológica com o aumento do risco do alcoolismo. Os objetivos foram verificar as associações entre dependentes do álcool e a comorbidade com fobia social e avaliar os sintomas da fobia social em alcoolistas nos períodos de consumo e também de abstinência e identificar a preferência de modalidade de tratamento para a dependência do álcool apresentada pelos pacientes com fobia social. Observou-se o diagnóstico de fobia social em 35% do total da amostra. Verificou-se que no período do consumo do álcool, os sintomas de fobia social são atenuados para 97,6% dos sujeitos. Conclusão: a comorbidade é frequente. Para o diagnóstico, a intervenção e o prognóstico é relevante à compreensão dos sintomas associados. Segundo um estudo da Associação Americana de Psiquiatria de 2002, a fobia social tem uma prevalência na população em geral de 3 a 13% durante a vida. Seus critérios são os seguintes: medo acentuado à exposição de pessoas estranhas, a exposição temida que acaba gerando ansiedade, a pessoa reconhece que o medo é de origem irracional, a pessoa evita o que tem medo ou o medo interfere na sua rotina. O sujeito precisa ter mais de 18 anos e os critérios devem durar mais de 6 meses. O temor não deve ser por questões de ordem fisiológicas ou por uso de substâncias e não deve haver a presença de um outro transtorno mental ou se referir à condição médica geral. Segundo um estudo sobre transtornos de ansiedade, 31,2% dos pacientes internados, por exemplo, em Porto Alegre por alcoolismo, apresentam fobia social, enquanto que para o Departamento de Psiquiatria da Universidade de Pisa, na Itália, 22,2% apresentam esta comorbidade. A fobia social está usualmente associada à baixa autoestima e ao medo das críticas, e os sintomas relatados por pacientes com este diagnóstico são rubor, tremor nas mãos e urgência miccional. Os sintomas podem progredir para o pânico. A evitação é frequentemente marcante e, em casos extremos, acaba ocasionando o isolamento. A fobia social é um segundo distúrbio fóbico mais frequentemente diagnosticado, 25% do total. Afeta, em média, 2% da população em geral e é um distúrbio progressivo, caracterizando-se por timidez na infância e também isolamento na adolescência. Habitualmente tem um curso crônico, tendo seu início entre 15 e 20 anos. Como entender este mecanismo da timidez e sua relação com o álcool na visão espírita? Será que o espírito, quando reencarna, já vem com essas questões e a dependência química é simplesmente ali a ponta do iceberg, Edson? Olha, esse é um assunto interessante. Eu acho que a gente teria que discutir bem mais esse assunto, inclusive nas casas espíritas, né? Uhum. O que acontece em relação à timidez? Eu vou falar até por mim mesmo, né? Você estava lendo aí, eu estava me colocando, me relembrando aí nas minhas épocas de adolescência, que você tinha que se relacionar, né? Você tinha que interagir, aquela questão da primeira namoradinha, essas coisas todas que acontecem com o adolescente. E eu era meio tímido mesmo também, né? E era comum entre os amigos, vamos dizer, que incentivavam, né? A você, toma toma lá quando você ia para os bailinhos, aquela coisa, toma cerveja, ou toma lá alguma coisa, né? Na minha época era aquele misturado com Coca-Cola lá, como é que é o nome? Você punha lá eu sou ruim, nunca bebi. Era uma bebida assim que eu esqueço o nome, tá? Então você tomava aquilo para criar coragem. Porque o álcool, acho que ele provoca algumas alterações químicas, né? No cérebro. E aí você deve incentivar alguns outros. Talvez você possa falar melhor sobre isso pra gente depois. Mas estou falando aqui por mim, da expectativa que eu tenho e daquilo que acontecia comigo. Então o fato de estimular essas áreas te deixava um pouco mais solto.
mas ao mesmo tempo te deixava mais bobão, né? Porque aí você soltava a língua mesmo. Falava mais do que deveria. Falava mais do que deveria e nem sempre o resultado era tão positivo. O pessoal do Controle Mestre está passando aqui, é Cuba, é isso? Cuba Livre, isso o nome. Legal. Então, o que acontece, na verdade, a gente fazendo uma analogia, né? Fazendo uma análise, não uma analogia, uma análise. Primeiro é a insegurança que gera, né? A timidez. O fato de você não se sentir seguro com alguma coisa, ou de você não se sentir seguro em relacionar-se, ou conversar sobre alguma coisa com alguém, ou se apresentar para alguém, ou coisa que o valha, né? De você se ver frustrado nas suas expectativas, de você achar que pode falhar naquilo que você almeja, o que você acha que é o certo. Tudo isso gera essa insegurança toda, né? Que naturalmente vai gerar aí a timidez, né? Você se isolar, tá certo? Eu fiquei admirado de você falar que só 2% da população, eu acho que é até mais hoje em dia, tá? No meu modo de ver. Da questão da fobia social. Da timidez, dessa fobia. Por quê? O que está acontecendo, na verdade? A gente vem passando por um processo de transformação. E a gente até já conversou em outros programas sobre isso, né? Essa questão do jovem ter acesso à informação de uma forma tão ampla, né? Que hoje a tecnologia faz com que ele se isole cada vez mais, né? Então isso aí é um prato cheio para o tímido, né? O tímido se sente aconchegado com o computador, com os amigos virtuais, com, né, os avatares que ele cria, aquela coisa toda, né? Isso aí é um prato cheio. Então eu acho que se fizer uma pesquisa mais recente aí vai aumentar esse número. E tudo, você fazer uma correlação com os ensinamentos espíritas, a gente pode entender o seguinte, Cláudio, até antes de chegar a falar um pouco dessa questão do espírito, a gente tem que entender também o seguinte: o que acontece conosco? A gente nasce e durante um período da nossa existência a gente é aconchegado ali pelos pais, pelo lar, né? E depois você começa, pelo menos na minha época, era um pouco mais tarde do que é hoje, né? Hoje você já coloca a criança com 3, 4 anos de idade já nas escolinhas e tal. Na minha época já era mais tarde um pouco. E ali era um período complicado, porque você estava deixando um ambiente seguro, vamos assim dizer, um ambiente controlado, né? Onde você podia se expor com segurança, né? Sim. Para um ambiente novo. Tá certo? Esse ambiente hostil, vamos assim dizer, algo que você precisa conhecer, que você precisa aprender a interagir, até que ponto eu posso ir ou não, aprender o espaço do outro, a respeitar o seu espaço, o espaço do outro. Tudo isso aí gera uma insegurança muito grande, né? E aí você também é um período interessante, porque é um período que começa a produzir hormônios que fazem alterações físicas, né? E também químicas, que aí faz você ficar num dilema. Porque você, por exemplo, tem coisas que você troca com os amigos que deixa de trocar com os pais. É verdade. Então, antes você tinha aquele ambiente onde você se sentia seguro, protegido e tudo. Agora você está interagindo, estão aparecendo coisas novas que você agora tem dificuldade de trocar com os pais. Então também fica essa eu diria que é uma dualidade, né, de ambientação da pessoa, né, do ser. É um conflito, né? E alguns não conseguem lidar. Então, trazendo isso para o que a gente entende do que o Espiritismo poderia contribuir com a explicação dessas coisas, né? No plano espiritual, nós meio que vou dizer que a gente meio que já se separa ali por tendências, por valores, por vibração, por, né, sintonia. Tem umas palavras que a gente gosta de usar no meio espírita para tentar explicar coisas, né? Então meio que você ali já se ambienta com semelhantes, e ali você talvez se sinta um pouco mais à vontade, né? Mais aconchegado de estar interagindo. Só que para você
aprender coisas, para você se desenvolver de fato como espírito, você tem que vivenciar experiências diferentes, né? Você não pode ficar só na vivência ou nas experiências do mesmo círculo, né? Senão você não se desenvolve, tá certo? E aí, onde é que você faz isso? Na Terra, encarnado, convivendo com diferentes, tá certo? Só que, olha interessante, você vem já com a consciência de que você precisa conviver com diferentes para aprender. Mas, ao mesmo tempo, você se sente inseguro nessa convivência, né? Então, isso tudo eu acho que está faltando um conhecimento um pouco mais amplo do que é de fato o espírito, do que é de fato a necessidade da reencarnação, o que é que a gente pode absorver e retirar de aprendizado de uma reencarnação nessa inter-relação, errando e acertando, né? Uhum. Para daí a gente entender que a timidez não vai ajudar em nada. Pelo contrário, ela vai atrapalhar, né? Porque você está, ao se isolar, você está perdendo uma tremenda oportunidade de aprendizado. Quer dizer, você reencarnou talvez para né, aprender coisas que você agora está se abstendo de fazer, em função dessas inseguranças todas, né? Então a gente precisaria de esclarecimentos maiores das pessoas sobre essa situação que acontece com o espírito quando ele reencarna, para que a gente possa quebrar essas barreiras, né? Para que as pessoas se sintam um pouco mais encorajadas a interagir. Verdade. Não? E aí, Áurea, sua visão aí como psicanalista, também terapeuta integrativa, a respeito desta relação aí espírito e matéria e que acaba ocasionando em certos indivíduos a questão de dependência. Sim, complementando o que o Edson falou, tem tudo a ver. Essa questão do avanço da tecnologia, as pessoas estão cada vez menos com contato uma com a outra. Antigamente as crianças brincavam na rua e ali mesmo, se elas brigassem, se elas gostassem de como que conhecia um amiguinho novo, elas mesmas ali, elas já interagiam entre elas. Isso fazia com que você já se desenvolvesse o contato com o novo e com pessoas. Isso foi reduzido com o avanço da tecnologia, uma das desvantagens, tem várias vantagens, mas uma das desvantagens. Então, hoje se tem amigos virtuais, se namoram pela internet. Então, toda essa falta de contato físico inibe também o convívio social. Te causa e te retrai para o contato físico com pessoas ao vivo e a cores, né? A questão também que ele colocou, a timidez, os medos, as inseguranças que você citou aí na leitura, ela fala também da questão da insegurança com si só. O que que é? É um ego não fortalecido. Quem que é esse cara, esse ego? É o eu. Então, você tem um eu e você não está conseguindo administrá-lo. Ele está enfraquecido. E por ele estar enfraquecido, você coloca coisas, que pode ser o álcool, pode ser a droga, e automaticamente as suas reações vêm com a timidez, com a fobia, com o medo, que pode, o medo em excesso que se torna o pânico. Então, às vezes a pessoa acha que esse friozinho na barriga, a mão trêmula, é pânico? Não, pânico é realmente a paralisação do ser. Então, é tudo questão de um ego enfraquecido. Você não se conhece as suas capacidades internas, deixa adormecidas as suas capacidades da sua alma, que todos nós temos, independente do grau de evolução de cada espírito encarnado. E nós temos, só que você fica adormecidinho. Ou seja, existe lá, mas você não consegue acessar. Entendi. E aí passa para a questão da timidez e da insegurança.